Você sabia que atitudes simples do dia a dia podem ajudar a preservar um patrimônio? Jogar o lixo no lugar certo, cuidar de uma praça, avisar quando um espaço está danificado, usar com responsabilidade um equipamento público. Tudo isso também faz parte da conservação. Neste vídeo, a gente vai mostrar práticas de cuidado que qualquer pessoa pode adotar. A conservação preventiva é o conjunto de ações que evita que um bem cultural ou um espaço histórico se desgaste antes de precisar de restauro. Isso inclui cuidado cotidiano, atenção ao uso e responsabilidade coletiva. Preservar não depende só de grandes intervenções. Muitas vezes, começa com atitudes simples e constantes. A Vila Maria Zélia fica localizada aqui na zona leste, né, no começo do Belenzinho. A história da Vila Maria Zélia começou com o George Street, que tinha a tecelagem aqui ao lateral da vila. Idealizou a vila para os imigrantes europeus, né, que ele trazia, ajudava inglês, francês, alemão vir para trabalhar na fábrica de tecelagem. E teve três estilos de casa: a Vila dos Solteiros, as casas de família menor e as casas de família um pouco maior, que tinha 2, 3 dormitórios, e as casas com estilos europeus e arquiteturas específicas na fachada. Tinha casas com arquitetura com desenho quadrado, retangular, oval, que representava as famílias da época, assim, a etnia das famílias, né? Alemão, inglês, francês, português. Muita gente vem conhecer a vila, né? Quer saber como que funciona, como que é, né, essa tranquilidade e a preservação das casas. Para manter as características, antigamente não era tombado, muita gente modificou as casas. Quem não modificou conseguiu fazer assim, as casas antigas tinham 4,5 metros de pé direito. Então dividia meio que fazia um mezanino ou uma laje dentro da casa no meio e subia um outro andar por dentro sem mexer na fachada, né? Que é isso que o Condefat pede para não alterar. A fachada é o principal motivo do tombamento. A sociedade mantém a preservação junto com os moradores, parte com pedidos de contribuição, porque como aqui é uma vila pública, não tem pagamento de condomínio. Então a gente pede uma contribuição para manter, conversa, mostra a história, faz eventos culturais na vila. E a Vila Maria Zélia, ela tem toda uma historicidade vinculada à forma como as pessoas, os trabalhadores, se relacionavam com o lugar onde elas trabalhavam. É um espaço onde tinha escola, os trabalhadores moravam nesse espaço e coabitavam ali, tinham-se todas as questões sociais, do dia a dia no mesmo espaço, tanto o trabalho quanto o seu lazer e a sua moradia. Minha família tem casa aqui há mais de 60 anos. Eu vim morar aqui, eu estou com 45 anos, vim morar com 1 ano de idade. Então eu vivi minha vida inteira aqui. Seu Dedé, inclusive, que era o historiador da vila, que faleceu há 2 anos atrás, ele nasceu e morreu no mesmo quarto. Ele nasceu no quarto, a mãe dele teve ele em casa. Ele amava aqui como poucas pessoas e faleceu. E hoje em dia ainda continua o filho dele e a esposa dele morando na vila. A conservação também vale para espaços públicos históricos, que fazem parte da memória da cidade e dependem do uso consciente e manutenção constante. O Jardim da Luz também é tombado pelo Condefat. É um exemplo de patrimônio paisagístico e urbano que precisa de preservação contínua para manter seu valor histórico, ambiental e cultural. É importante que se fale que, em termos de conservação, a coisa mais importante para um bem é que ele continue em uso. Um patrimônio que a gente pode citar aqui da cidade de São Paulo são aqueles bens que ficam ali na região da Luz, né? Então vou destacar ali a Estação da Luz, a Pinacoteca do Estado e o Parque da Luz, que é um conjunto de bens que formam uma paisagem cultural bastante interessante, né? Então a gente tem a Estação da Luz, que deve ser o patrimônio mais visitado do estado de São Paulo, que tem uma circulação imensa de pessoas, que interliga diversas áreas da cidade.
A gente tem a Pinacoteca, que também é um bem bastante importante, que é um lugar de difusão cultural bastante importante. E a gente tem o Parque da Luz, que é um patrimônio paisagístico da cidade de São Paulo. Então a gente tem uma composição de bens culturais naquele local que formam uma paisagem cultural que contam diversas histórias de vários momentos da cidade de São Paulo. A Casa do Sertanista, né, e algumas outras construções, né, que existem mais para as bordas da cidade, elas mostram uma cidade que era, na verdade, muito mais viva nas áreas rurais do que no espaço urbano, né? Uma São Paulo onde se estendia por um grande território uma vida de distritos rurais, de casas, de fazendas, né? São, em geral, casas sedes de fazendas que lembram de uma São Paulo que, enquanto espaço urbano, era muito pequeno até o final do século XIX, né, até o surgimento dessas vilas operárias, desses bairros de trabalhadores. Antes disso, São Paulo era um núcleo minúsculo com uma grande vida rural que está, né, não só na Casa do Sertanista, mas, por exemplo, na de Afonso Sardinha, que fica no Jaraguá. Né, existem alguns patrimônios, né, que são tombados hoje em dia, que são o que resta dessa São Paulo predominantemente rural. E quando o patrimônio não é um objeto ou um prédio? Como a gente cuida de algo que não tem forma física? No caso do patrimônio imaterial, preservar significa transmitir. É registrar, contar, ensinar e garantir que os saberes continuem passando de geração em geração. Uma oficina de percussão em escola de samba mostra isso na prática. O ritmo, o toque dos instrumentos e a organização do desfile são saberes coletivos que só continuam vivos porque são ensinados e praticados por mestres e jovens. A gente aqui no estado de São Paulo, a gente tem como registrado as práticas carnavalescas. São justamente práticas vinculadas às escolas de samba. Então, dentro das escolas de samba, a gente tem a aula de bateria, né, em que as pessoas, de fato, detêm o conhecimento necessário ali para a prática do carnaval aqui em São Paulo. Eu sou nascido e criado no Mocidade Alegre, ali no bairro do Limão. Eu entrei para bateria, tocando o instrumento, o repinique. Foi onde tudo começou. A minha trajetória para depois ser diretor de bateria, até chegar agora como mestre de bateria da Dragões. É muito importante a gente estar passando esse conhecimento sempre para frente, para não deixar a nossa cultura do samba acabar. Sabendo que a preservação desse saber, né, de ritmo de uma escola de samba é importante, eu fico muito feliz, de verdade, sabendo que eu aprendi e hoje em dia eu estou ensinando, né, começando esse processo de ensinar, que eu consigo perceber, por exemplo, nos ritmistas da Escola Mirim, que realmente tem um futuro, que o samba nunca vai morrer. Os campos de várzea também são patrimônios materiais muito importantes. Embora nem sempre sejam oficialmente tombados, são preservados pelos moradores há décadas. E hoje nós estamos aqui no bairro do Jardinópolis, né? Zona Leste de São Paulo. Tem pessoas que nem conhecem, na verdade, a origem do time. Porque assim, começou como Alto Alegre. Os caras vão falar, pô, não é 11 Garotos? É 11 Garotos, sim. Desde 1982. Existe espaço sim, o nosso campo, o nosso espaço revela muitas pessoas, muitos jogadores. Que saiu daqui o Emerson Royal, olha aí. Flamengo hoje, foi pro Barcelona. Sai muito jogador daqui para o Penapolense no interior de São Paulo. Muitos jogadores sim. Nós temos um Instituto 11 Garotos. Esse Instituto 11 Garotos é o que ajuda a comunidade. A nossa comunidade, tem umas senhoras que treinam lá de manhã cedo, fazem a educação física no nosso campo. Então a várzea é um espelho para muita gente. A molecada que vem da rua, né? Então eles vêm para o campo de várzea para ver se parece um olheiro, alguém, né, que se interessa naquele futebol dele. É que eu falo, às vezes a pessoa acha que se eu encostar ali na Portuguesa, no Corinthians, no Palmeiras, um time grande, né? O Flamengo de Guarulhos aqui do nosso lado, um São Caetano, eu já vou ser jogador profissional. Não vai, gente.
passe primeiro na várzea. Venha ter noção de jogar, venha ter noção de bater uma falta, bater um escanteio, né? De fazer um gol e comemorar com a sua torcida. Várzea, meu, é Corinthians e Palmeiras. Futebol lá, meu, o bicho pega, mas com respeito. A várzea não é só um campeonato, nunca foi. Ela faz parte, sim, da cultura nossa, cultura do futebol. Tem sim a resenha depois do jogo. Churrasco, cerveja, isso aí tem mesmo. E outra, a gente sempre faz jogos, festa com os amigos. Por exemplo, com os 11 garotos. Hoje é um jogo festa. Cuidar do patrimônio cultural é uma responsabilidade de todos. Não depende de formação técnica, mas de consciência, presença e comprometimento. Quando você usa, cuida, transmite e valoriza um espaço ou uma prática cultural, você está ajudando a preservá-lo.